Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques e eu estou feliz por estar com você mais uma vez nesse dia abençoado por Deus. Agradecida a Deus pela noite de descanso, agradecida ao Senhor pelo final de semana, por esse lindo amanhecer. Agradecemos a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Agradecemos a Deus pelas respostas e glorificamos ao nome do Senhor pela oportunidade que temos de nos alimentar a cada manhã com uma porção da palavra de Deus. Nós já temos aqui no nosso canal, lendo e meditando alguns livros, e eu fiquei orando e perguntando a Deus, e o Senhor colocou no meu coração o desejo de compartilhar com você a leitura e a meditação de uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, certo? E eu quero te convidar para nós começarmos hoje, por alguns dias, nós vamos meditar na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, tá bom assim? Então nós vamos agradecer ao Senhor agora com a nossa oração do Pai Nosso. Ore junto comigo agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos então, se você puder abrir a sua Bíblia, Filipenses, ele está no Novo Testamento, logo depois de Efésios, tá certo? Então, esse livro, ele contém somente, sabe quantos capítulos? Vamos lá? São 4 capítulos dessa carta de Filipenses, não é isso? Exatamente. E nós vamos começar hoje meditando essa carta que foi escrita, o autor dessa carta é Paulo, e tem um propósito. O propósito desta carta é agradecer aos filipenses pela oferta que lhe haviam enviado e fortalecer sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Jesus Cristo. É uma carta de alegria, é uma carta de agradecimento. E é muito bom quando nós tomamos um tempo para agradecer a alguém por algo que faz por nós. Quantas vezes nós vemos pessoas dizer assim, fizemos uma coisa por fulano e fulano nem um muito obrigado não deu. É muito interessante, é importante o agradecimento. Aí diz, mas a pessoa precisa fazer sem esperar agradecimento, mas a pessoa que recebe precisa ter a delicadeza, a alegria de agradecer. E nessa carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele está exatamente fazendo isso, agradecendo pela ajuda que ele recebeu. E nós vamos hoje, na nossa leitura, também aprender que essa carta, ela foi escrita aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E quando Paulo escreve essa carta, o interessante é que ele não está no meio de um festejo, no meio de um, como nós tivemos agora, os festejos de Natal, de virada de ano. Não, ele está preso. Mas isso não tirou dele a alegria de agradecer. E quando nós agradecemos, nós abençoamos também aquela pessoa que recebe o agradecimento. E é por isso que hoje nós estamos aqui, agradecendo a Deus pelo presente que Ele nos deu em ter enviado o seu Filho unigênito para vir a este mundo para nos dar a salvação. E aí eu quero te convidar para ler. Nós vamos ler hoje o primeiro capítulo, os 5 primeiros versículos de Filipenses, capítulo 1, versículos do 1
ao 5, tá certo? Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você. E depois você pode ir se alimentando dia após dia. Nós vamos ler esse livro devagar, degustando esse lindo banquete que o Senhor nos dá. Tá bom assim? Mas antes de começar a ler, eu quero te convidar. Se você não é inscrito, não é inscrita ainda nesse canal, venha fazer parte desse canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, seja canal de bênção na vida de mais alguém, certo? Nesse início de ano, faça alguma coisa diferente. Talvez você vai dizer, mas eu não gosto disso, mas experimente como é bom compartilhar com alguém a palavra de Deus. E não esquece, deixa o seu gostei, tá bom assim? Então vamos lá. Filipenses capítulo de número 1, versículos do 1 ao 5 é a nossa meditação no dia de hoje. Diz assim, tem um título aqui, eu estou com a Bíblia de aplicação pessoal, mas você pode pegar a Bíblia que você tiver, com a tradução que você tiver. Diz assim, alegria no sofrimento, é um título que tem aqui. E aí começa, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 3, ele começa com um subtítulo aqui que diz assim, o amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. E aí o versículo 3 diz, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa leitura é a nossa leitura de hoje. Filipenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Nós vamos começar lendo e meditando, dessa vez, Filipenses. Tá certo assim? E aí, a gente encontra aqui, eu encontrei aqui numa Bíblia explicada que eu tenho, já falei muito nessa Bíblia explicada, eu encontrei uma coisa interessante, eu quero compartilhar com você nessa manhã de devocional, essa manhã com palavra. Diz assim, esta é a carta de um amigo aos amigos. Que coisa linda! Os cristãos filipenses tinham enviado um donativo por mão de Epafrodito ao apóstolo encarcerado. E esta carta é a certeza do seu recebimento. É o agradecimento. Ele está dizendo, eu recebi. Tem sido dito com razão. Na epístola a Filemon, vemos como o apóstolo pede um favor. Na epístola aos Filipenses, vemos como ele agradece o favor. Muitas vezes nós pedimos um favor a alguém e nós recebemos esse favor e esquecemos de agradecer. E aí depois diz, ai menina, pensei que eu tinha agradecido. Não, vamos tomar cuidado. Agradecer é uma bênção também na nossa vida. E aí nós encontramos aqui que esta é uma carta pessoal aos filipenses e não tinha o propósito de circular entre todas as demais igrejas. O propósito não era esse. O propósito dessa carta de Paulo era para agradecer aqueles irmãos ali de Filipos. Por quê? Porque ali havia sido uma igreja, essa carta, essa igreja de Filipe, ela foi fundada na sua segunda viagem missionária. Olha que coisa maravilhosa. Paulo havia fundado essa igreja em sua segunda viagem missionária. Quando a gente lê Atos 16, versículo do 11 ao 40, nós vamos encontrar isso.
E essa foi a primeira igreja a ser estabelecida no continente europeu. Os fiéis da igreja filipense haviam enviado para Paulo uma oferta, uma ajuda, e agora ele está agradecendo. Por isso que é uma epístola, uma carta de alegria, de agradecimento, porque quando nós agradecemos, nós estamos demonstrando a alegria que nós ficamos em ter recebido aquela ajuda. Então, se você recebeu alguma coisa de alguém, agradeça. Se você foi abençoado por alguém, agradeça. Ai, mas faz tanto tempo, mas faça isso, agradeça. E aí, a gente encontra aqui, nós lemos o primeiro e o segundo versículo, é quando ele está saudando aqueles irmãos. Olha só, em sua primeira viagem missionária, Paulo visitou cidades próximas ao seu quartel-general em Antioquia da Síria. Durante a segunda e terceira viagem, o apóstolo foi ainda mais longe. E aí, nessa segunda viagem, ele funda a igreja em Filipos. E a gente encontra aqui, nós lemos, a partir do versículo 3, ele dizendo assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Imagine, toda vez que Paulo lembrava dos irmãos de Filipos, ele dava graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que eu tive de abrir esse trabalho ali, de ser um canal de bênção na vida de alguém. Experimente fazer isso. Nós estamos nesse devocional tendo o prazer, o privilégio de estar transmitindo a nossa alegria em ter conhecimento um pouco na palavra de Deus e ter a Bíblia Sagrada na nossa mão e a oportunidade de estar nessa plataforma para compartilhar com você a palavra de Deus. Então, aprenda, vamos ler a Bíblia, vamos ler, talvez seja um pouco difícil, meio complicado, mas vamos devagar, comece. Eu nunca li a Bíblia toda, irmã. Leia, comece a ler comigo, tá certo assim? E aí, diz aqui, ó, o versículo 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E aí o versículo 4, fazendo sempre com tristeza, não, fazendo sempre com alegria. Havia uma alegria, uma carta de alegria, de regozijo, de saber que aquele trabalho está tendo fruto, tem fruto e fruto bom. Olha que coisa maravilhosa. E aí diz, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Esta é a primeira de muitas vezes que Paulo usa a palavra alegria em sua carta. Por isso que é uma carta de alegria. Os filipenses eram lembrados com alegria e ações de graça todas as vezes que Paulo orava. Olha só que coisa maravilhosa. Ao ajudar Paulo, estavam também ajudando a causa de Cristo. Muitas vezes nós vemos pessoas dizer, não vou ajudar fulano porque para ele não ficar melhor do que eu. Não, quando nós ajudamos um missionário na obra missionária, no campo missionário, nós estamos também ali propagando o evangelho de Cristo. Então vamos nos alegrar com as pessoas que nos dá alguma coisa, mesmo uma oração, e vamos orar por eles. Aqui está o exemplo do apóstolo Paulo, e nós meditamos nesta manhã. Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E o versículo 5 diz, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele está dizendo o quê? Olha, do dia que eu cheguei aí, que eu conheci vocês, que eu fundei essa igreja, eu venho, toda vez que eu me lembro de vocês, eu estou agradecendo a Deus. Eu agradeço a Deus em oração e eu me alegro em ver que eu fiz uma coisa boa. Então, vamos continuar nessa jornada, nesses dias. Hoje a nossa meditação se baseou no livro de Filipenses, no capítulo de número 1, versículos do 1 ao 5, é a nossa meditação no dia de hoje. Você pode já continuar lendo, porque amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui de volta, meditando, lendo e meditando a partir do versículo 6. E é muito bom receber um comentário seu, dizendo se isso está sendo bênção para a sua vida
e tenha o incentivo de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Nós estamos nesse devocional Manhã com Palavra e a minha oração nesse momento é que seu dia seja um dia alegre, um dia feliz, um dia de bênção, um dia de agradecimento, um dia onde nós possamos sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Deus continue te abençoando, não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe. É muito bom ter você aqui. Deus continue te abençoando. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E não esquece, estamos lendo e meditando, a partir de hoje, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, foi a nossa meditação no dia de hoje, que nós lemos assim. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Isso é maravilhoso. Beijo no seu coração. Deus continue te abençoando e te guardando a você e a sua família. Deus abençoe.